Olá, seja bem-vindo ao podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Esta é a 4ª temporada do podcast. Aqui a gente traz convidados diferenciados para falar de melhores práticas, inovações, tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. No contexto, o X quer dizer o seguinte, que são ações, são posturas, posicionamento que você tem perante a você se preocupar com a existência das pessoas. Então, a existência do ser humano, ela é importante para você. Neste podcast, a Sobresp abre o microfone a um leque especial de convidados para embasar mais e mais o nosso objetivo, que é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais. Escutar é diferente, né, de realmente estar ali atento, ouvindo, percebendo as necessidades. Então é essa escutativa que faz com que a gente não desumanize o cuidado, mesmo aplicando metodologias. E falando com todo esse time de convidados em prol de um ecossistema de saúde mais eficiente, centrado nas pessoas, estou eu, Túlio Fonseca, que tenho a missão de te convidar a juntar-se a nós e a conectar-se a um futuro mais humano na saúde. Vem com a gente? Cada área tem uma parte de entrega dentro desse processo. Então, quando eu olho para o meu, mas eu não consigo olhar do meu colega. Então, uma das dificuldades foi fazer todo mundo olhar o todo. Hoje a gente vai fazer um exercício de tradução. E não é só de idioma. Vamos traduzir um case brasileiro reconhecido internacionalmente pelo The Barrel Institute no Elevate PX deste ano, para o dia a dia de quem está tentando melhorar a experiência do paciente no Brasil, com método, cultura e resultado. O episódio parte do trabalho do Hospital Nipo Brasileiro, premiado com o case Shinsetsu, Innovating Patient Experience and Operational Efficiency. E a pergunta é simples: como transformar um conceito em prática e uma boa intenção em rotina sustentada? Acredito que a habilidade, conhecimento, as pessoas têm que mudar, talvez, a postura e a proatividade e a atitude de quem pode tomar alguma mudança nesse processo. Para entender esse episódio bem, 3 palavras precisam ser traduzidas para virar ação. Shinsetsu, que na essência é eu me importo com a sua existência, como o norte da jornada do paciente. Omotenashi, a hospitalidade japonesa que antecipa necessidades e cuida dos detalhes sem alarde. E Motoinai, o respeito ao desperdício, inclusive o desperdício de tempo e energia de pacientes e equipes. Ao longo da conversa, vamos mostrar como essas ideias viram processos, indicadores e pequenas melhorias contínuas, unindo a experiência do paciente e eficiência operacional, sem perder o humano. E aí, bora saber o que as pessoas falam dos nossos convidados, o Dr. Sérgio Okamoto e a Sueli Pessoa, quando eles saem da sala? Bom, eu espero que falem bem. Pelo menos eu faço o possível para. Eu já estou aqui há quase 36 anos, 35 anos que eu faço. Então, eu estou praticamente desde a fundação. Minha formação é médica, então, e ao mesmo tempo eu cuidei da maior parte dos funcionários, das pessoas, dos colaboradores que estão aqui. Então, eu me sinto muito próximo dessas pessoas. Eu acho que quando sair daqui, as pessoas devem achar que talvez eu seja realmente a pessoa que devia estar aqui mesmo. Eu espero que seja isso, pelo menos é o meu desejo. Não é só pelo paciente, né? Mas é também por toda a instituição. Eu acho que isso é muito bacana. Eu gosto muito da história brasileira, desde a sua essência, de por que ela veio aqui, né? Por que ela existiu, por que ela nasceu, né? E por que ela quer continuar existindo. Então, eu me identifico muito com isso, então eu me sinto muito bem e eu espero que as pessoas também se sintam bem de trabalhar aqui com a minha equipe. Eu acho que quando eu saio da sala é aquela pessoa que fala assim, lá vem a Sueli para querer mudar as coisas.
né? Eu falo que aqui, na verdade, a minha essência sempre foi melhorar os processos. Então, aqui no hospital, né, o Dr. Sérgio foi o médico, inclusive, que me admitiu, né, o médico do trabalho que fez minha avaliação, né? Eu já estou aqui no hospital, vai fazer 20 anos. Comecei ali como técnica de enfermagem e sempre tentando olhar para aquilo que eu fazia e como a gente poderia fazer de uma forma melhor para entregar tanto para a equipe, né, reduzir retrabalhos, como também para o paciente. Só que naquela época, né, há 20 anos atrás, a gente não falava de melhoria contínua, né, mas era sempre essa. Então depois fui promovida para enfermeira, sou enfermeira de formação, e aí trabalhei a vida inteira em terapia intensiva. E na terapia intensiva também sempre buscando algo para a gente poder melhorar. É tanto que depois de fazer algumas especializações dentro da área mesmo clínica, né? Aí veio o desejo de como melhorar mais ainda. E aí foi onde eu fui mergulhar um pouco dentro do Lean Healthcare, né? Do Lean Six Sigma. E aí fui estruturando, né, toda essa jornada dentro do Master Black Belt, trabalhando um pouquinho mais com a parte de agilidade, né? Mas sempre pensando em como a gente pode entregar algo melhor. Não só para o paciente, mas para os colaboradores que estão ali na ponta, né, dentro do dia a dia deles. E aí recebi o convite, né, para estar atuando aqui no hospital dentro da área de projetos. Depois aí veio esse projeto, né, do setor Shinsetsu, que veio para trazer esse olhar voltado para o paciente, para a experiência dele na instituição e para melhorar a jornada dele. Então, a Sueli, quando ela chega, ela olha para o processo de uma forma, o que dá para a gente fazer para melhorar? Então, a Sueli dá aquelas cutucadinhas. Mas eu acho que o pessoal gosta. Bom, para começar o programa de hoje, eu dou aqui as boas-vindas ao Dr. Sérgio Okamoto. Dr. Sérgio, em nome da Sobresp, seja muito bem-vindo. As portas do programa estão abertas. Espero que a gente tenha uma conversa muito legal, trazendo e levando para o ouvinte histórias e experiências muito legais que eu acho que vocês têm para contar aqui hoje para a gente. Fique à vontade, eu estou me sentindo bem à vontade. E seja bem-vinda também, Sueli Pessoa, que é a nossa colega na Sobresp. É um prazer falar com você aqui hoje sobre esse tema e acho que as pessoas vão gostar bastante do que a gente vai trazer hoje, né? Eu acredito que sim, acho que é algo que a gente sempre desenha e imagina como podemos melhorar a experiência, né? Mas às vezes é tão difícil da gente materializar, então acho que vai ser uma oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o que a gente trabalhou aqui no hospital. Eu queria começar com o Dr. Sérgio, para que você me ajudasse a traçar um cenário. Para quem está chegando agora, o que é o Shinsetsu na prática e qual o problema real do paciente, da operação, etc., que ele nasceu para resolver? Bom, nós tínhamos entendido que a gente precisava colocar o paciente no centro, melhorar a experiência dele, principalmente nesse hospital que o volume de atendimento é muito grande, né, e nós entendíamos que a gente tem que dar uma atenção maior do que simplesmente fazer a parte assistencial. Os pacientes ficavam muito tempo na espera, você vê que tinha melhorias talvez no processo, né, de agilizar e atender de uma forma mais rápida e mais humana, mais próximo talvez do que ele realmente deseja. E para que a gente pudesse fazer isso com uma certa frequência, nós poderíamos uma palavra, no japonês se chama Shinsetsu, né, que as pessoas chamam de Shinsetsu. O Shinsetsu não existe uma tradução direta, mas no contexto, o Shinsetsu quer dizer o seguinte, que são ações, são posturas, posicionamento que você tem perante a você se preocupar com a existência das pessoas. Então, a existência do ser humano, ela é importante para você. Em todo o seu contexto. Não só na gentileza, na forma de você acolher as pessoas, na forma de você receber. E sim o que está em volta dele também. Então, por exemplo, se você vai sair de um local na qual estava limpo, e o próximo que vai chegar lá também deseja estar limpo, então vamos deixar aquilo limpo. Né? Aí eu deixar a cadeira na posição que fique mais fácil dele chegar, sem ter que movimentar ele só de sentar, eu vou deixar ele nessa posição.
porque eu me importo com você, eu me importo com a sua existência, eu me importo com tudo que envolve você. Então, isso é muito cultural, principalmente no Japão, né, que o Shinsetsu é um nível filosófico que as famílias querem que seus filhos tenham, que se importa, né, com a comunidade, que se importe com as coisas que estão em sua volta. Então, Shinsetsu, que tem por essa definição, a gente entendeu que talvez precisava desse setor, como falei anteriormente, né, que o hospital precisaria talvez aprofundar, encontrar profissionais, encontrar as pessoas que escutassem mais os pacientes, né, que pudessem fazer com que o processo do atendimento, que nós temos vários processos, tanto que atendam as operadoras, que atendam o médico, que atendam o próprio procedimento, que precisa ter horário para começar, horário para terminar, né? Você tem, então, isso tudo, para que esses processos, ele case com a melhor vinda, a maior experiência do paciente, tá? Esse grupo foi formado e nós chamamos de setor de Shinsetsu. Então, Shinsetsu é uma palavra no Japão que significa eu me importo com a sua existência, mas nós demos um nome a esse setor, que é fazer com que toda a jornada do paciente seja ouvida e que se alinhe com o processo que tem que ser feito dentro do hospital. Toda a linha, tanto administrativa como na linha assistencial. Então, o Shinsetsu foi criado para isso. Então, o setor Shinsetsu ele está mais, para dizer a verdade, concentrado numa outra palavra japonesa que chama omotenashi, que é a excelência no atendimento. É a preocupação de que a experiência no atendimento de qualquer cliente seja a melhor possível. Então, as palavras se misturam, né? Parece que o Shinsetsu e o omotenashi é a mesma coisa, mas não, o Shinsetsu ela é muito mais abrangente, porque o omotenashi é a excelência no atendimento, seja hospitalar, seja da hotelaria, seja no restaurante, seja o que for. Ele é muito comum usado na cultura japonesa. Então, o Shinsetsu nasceu disso. Nasceu de uma palavra que tem um conceito muito mais filosófico do que uma simples tradução. Não, eu acho que, e aí dentro, né, desse desafio do Shinsetsu, né, e aí vem como a gente consegue, né, trazer uma filosofia que é tão nipônica para um grupo de colaboradores brasileiros, né? Qual é a parte que se junta, que eu falo que dá a sinergia, que o brasileiro por si só, ele é acolhedor, ele gosta do calor humano, então ele é receptivo, né? Mas até como o Dr. Sérgio mencionou, a gente tem um volume de atendimento muito intenso. Sim, então, nosso pronto-socorro tem dias que bate 1.000 atendimentos e em uma frequência, 1.000 atendimentos por dia. Né? Então, assim, é um ambiente frenético de atendimento e aí a gente precisa cumprir todos os processos, mas, ao mesmo tempo, conseguir olhar para esse paciente que está chegando e acolher ele de forma genuína. Então, essa é a nossa principal missão. Né? Eu vou falar que não era porque ela vai se manter, ela precisa continuar, né? Para que a gente possa trazer esse resultado e sustentar esse resultado. E a gente vai falar desse projeto que acho que ele une simplicidade mesmo, gentileza, quase que amabilidade, falando também de inovação na experiência do paciente e falando de inovação também na eficiência operacional. E aí, vocês levam esse case para o The Barrel Institute agora, esse ano, e vocês são premiados durante o Elevate PX 2026 como a pesquisa mais impactante. Então, vocês estão trazendo uma simplicidade de uma outra cultura, inclusive, são coisas que realmente são simples de fazer e a gente precisa inovar para chegar com isso no Brasil, né? Quase que seria uma situação nesse sentido. Sueli, o que significa este evento? Antes de a gente falar do projeto, o que significa este evento? De estar lá, de receber essa premiação naquele evento do The Barrel Institute este ano. Traduz isso pra gente. Nossa, esse é um desafio de traduzir, né, esse sentimento. Eu acho que assim, quando a gente fala do The Barrel e do Elevate, a gente fala que é o principal fórum mundial que se discute experiência, né? Então é o mundo inteiro
colocando o paciente no centro do cuidado e tentando, e os cases trazendo soluções que tragam benefício para a instituição, mas para a família, para o próprio paciente, né? E a gente com esse projeto, né, o que foi engraçado, que até quando eu conversei com a minha superintendente, né, com a Michele, eu falei assim, eu estava pensando em escrever o nosso projeto, o nosso case do Shinsetsu, com os resultados que a gente tem, dentro, né, do Elevate. Eu falei assim, olha, de forma despretensiosa, porque o mundo inteiro não acredita que a gente vai ser aprovado. Mas, né, aí escrevemos. Aí já veio a primeira surpresa quando fomos aprovados, né? Então era algo que a gente não esperava. Aí veio então a surpresa maior ainda de receber, né, o prêmio de pesquisa de maior impacto. Porque justamente pela simplicidade. Eu acho que às vezes nesse mundo que a gente está, cheio da questão disruptiva da inovação, que eu preciso trazer produtos novos, eu preciso incrementar com altos investimentos, e a gente vê que com simples dá para fazer, né? Porque uma coisa, quando a gente fala que envolve altos investimentos, nem todos os hospitais têm condições de arcar com isso. Agora, quando você fala na simplicidade, qualquer hospital de qualquer lugar, se ele olhar para a essência de como eu gostaria de ser cuidado e eu aplicar isso, eu consigo melhorar a jornada do meu paciente. Então, eu acho que o The Berry foi isso, e o nosso projeto, né, que é aquilo que a gente está implementando aqui na instituição, ela traz essa questão de olhar para dentro e a gente ter o Shinsetsu. Eu me preocupar com o outro, eu me colocar o outro à frente dos meus desejos, né? Então, remete muito essa prática, essa vivência nossa. E aí, o que vocês acreditam que tornou esse trabalho impactante, de verdade? A gente pode falar de método, resultados, escala, mudança cultural. O que impactou? Eu acho que talvez seja essa mistura, né, que a gente entende de como que as coisas devem acontecer, né? A gente tem uma outra palavra muito forte aqui nos nossos valores, que é o Mutainai, que é o olhar para o desperdício. E o desperdício não é no sentido só desperdício econômico, não. A Mutainai, ela remete muito mais ao respeito por alguém que fez algo. Você fez, se você tem um produto que você foi entregue, né, e se você simplesmente jogar fora, ou usar pela metade, ou você não der valor àquilo, você está desrespeitando para quem você fez. Então, o desperdício nesse aspecto. E por que põe o desperdício também no centro do cuidado? Porque tem muitos momentos dentro dessa linha do cuidado, né, que talvez, se você fizer a coisa certa, né, no momento certo, no momento certo, você vai ter o cuidado muito mais ágil, muito mais lógico. Então, você olhando para e você tendo cuidado, porque um dos maiores desperdícios do nosso dia a dia é o tempo. Né? Você perder tempo num processo é uma coisa que talvez denote um desconforto muito grande para as pessoas. Então, quando você tem o Motenashi, né, que fala muito mais da excelência de um atendimento, né, na melhor sensação, na maior jornada, na melhor forma de você ser acolhido, né, no seu desejo atendido, no seu atendimento, mas com a forma genuína, né, de você entender que eu me preocupo com a sua existência e, ao mesmo tempo, juntando esses três, estruturar isso, tá, de uma forma com várias metodologias, tá, faz com que você tenha esse impacto, porque você já tem a razão, né, o propósito do que fazer. Então, o que você tem que ser, o que você quer ser, aliada a você fazer estruturar esse método, fazer isso funcionar dentro de uma operação hospitalar. Quando você une os dois, tá, a vontade de entender qual talvez seja a maior essência das pessoas dentro do atendimento médico, dentro da jornada do paciente, tá, associado às ferramentas, né, seja Lean Sigma, ou seja,
Mike, ou seja, qual for, e você consegue fazer com a linha do cuidado, você complemente, eu acho que esse foi o maior impacto que teve. Em como você montar isso, como você estruturar isso, como você operacionalizar isso. Tá? Eu acho que talvez esse é o maior mérito, talvez, dessa premiação, e aí talvez a Sueli possa explicar melhor como que ela conseguiu fazer isso na prática. Eu acho que dentro da prática, né, o doutor até mencionou essa junção dentro dos valores, né, do Omotenashi com o Motanai, ele vem muito com a questão do Lean Six Sigma, que é o fazer certo da primeira vez. E se eu quero fazer certo da primeira vez, eu preciso ouvir o que o meu cliente ele deseja do processo. Então, quando eu sei o que o meu cliente deseja, a gente faz essa junção, né, e traz essa cadeia de trazer o valor. E aí esse valor que se traduz em um processo ágil, porque tudo que a gente espera é que a gente seja atendido e que tenha os nossos problemas resolvidos no menor tempo. E isso para a gente, dentro do projeto, é a maior forma da gente trazer o respeito. O respeito pelo sofrimento do paciente e até pelo próprio dos nossos colaboradores. Né, eles entenderem que dentro desse processo eles também são respeitados, eles também são ouvidos e ajudam a contribuir com esses processos de melhoria. Então, foi essa junção, né? Eu falo que foi atrelar o método do Lean Six Sigma junto com essa mudança cultural que já faz parte das nossas raízes, né? Que é trabalhar os nossos 5 princípios da qualidade percebida, que compõem o DNA da instituição, o nosso DNA. Seguindo justamente com essa parte do Lean Six Sigma, como é que vocês traduziram a experiência do paciente? Porque a gente sabe que costuma ser bem subjetivo esse ponto. Em um projeto com disciplina de processo e mensuração sem desumanizar o cuidado, como é que vocês conseguiram fazer isso? Aí eu acho que entra muito a voz, a voz do cliente, né? Quando a gente ouve. Porque, assim, o fato da gente estar aqui hoje dentro de uma instituição é porque a gente está aqui para atender alguém, né? Então, temos relações troca o tempo todo. Então, a gente tem o nosso paciente que nos procura, temos os nossos clientes internos, que são setores que se convergem para entregar um resultado. Então, quando a gente traz essas vozes para dentro, e aí dentro do Lean Six Sigma a gente usa isso na fase do definido de Mike, a gente cruzando isso é que faz nascer os temas de projetos assertivos, porque aí a gente não vai ir no achismo, né? A gente vai onde realmente gera dor. E a dor é a dor do paciente, a dor dos colaboradores, a dor da instituição. E aí a gente consegue realmente ser assertivo na entrega. Então, trabalhar a escuta ativa, que eu acho que é o desafio, porque hoje nós, né, eu falo que hoje nós estamos em uma velocidade de 1.5, né, sempre acelerando, e a gente não ouve. Então, escutar é diferente, né, de realmente estar ali atento, ouvindo, percebendo as necessidades. Então, é essa escutativa que faz com que a gente não desumanize o cuidado, mesmo aplicando metodologias. Lógico, a gente também acaba pedindo para pesquisas externas, né? A gente usa o NPS para ver o quanto que o paciente está satisfeito. A gente precisa de algumas métricas, não tem dúvida nenhuma, né? E é o que você falou, como medir o acolhimento, como medir o índice de satisfação? É o que nós temos, né? Nós temos NPS, nós olhamos constantemente, né? Nós temos a nossa forma também de aferir o quanto que ele está satisfeito com o seu desfecho clínico, não só o seu desfecho clínico, porque às vezes a gente só quer medir isso, e mesmo assim o desfecho clínico também é difícil de ser medido. Então, a gente entende. Mas ainda nos baseamos muito mais nessas pesquisas de NPS, que acho que tem toda uma metodologia que a gente tem que acreditar, no sentido de que, lógico, tem seus viés, mas eu acho que é por aí. Nós saímos de um patamar, estamos em outros patamares, a gente sabe que tem muito para melhorar ainda, mas não deixa de ser uma forma de poder, de alguma forma, mensurar, né, o quanto que o nosso cliente está mais próximo daquilo que a gente deseja. É isso mesmo, e eu acho que o NPS ele traz, né, dentro do nosso serviço de ouvidoria, essa bússola.
Então, se, de repente, dentro do meu NPS, do nosso setor de pronto atendimento, o nosso grande gargalo está sendo o tempo de espera, isso subsidia para a gente ir até a ponta, olhar dentro do dia a dia do processo, coletar informações com os pacientes que estão ali, para entender como a gente pode fazer para trazer essa melhoria, né? E essa percepção, acho que vale a pena a gente sempre lembrar que são as mudanças, são as questões muito de cada instituição, de cada paciente, de cada sistema e etc. Mas a gente tem alguns sinais que são muito importantes. A gente teve agora, um mês e pouco atrás, a nova lei do Estatuto dos Direitos do Paciente, que eu acho que é um sinal claro do Estado brasileiro, seja ele legislativo, executivo, né, o que for, um sinal claro do Estado brasileiro de que está ouvindo essa demanda do paciente, seja ela através do paciente, do familiar, de quem for, estiver ligado a ele ou das instituições. Então, a questão da escuta ela é primordial. A dificuldade que a gente tem, de repente, de mensurar essa experiência, a questão do acolhimento em si, ela é problema para todo mundo, mas isso precisa ser resolvido, faz parte do problema que a gente resolve todo dia, né? E aí, essa lei, eu acho que ela entra nesse sentido, olha, queiramos ou não, isso precisa ser cumprido. E isso vem dando segurança para o restante, né? Seja paciente, seja as instituições, o cenário da saúde no Brasil. Então, acho que isso faz sentido nesse momento, né? Não, acho que faz total sentido e principalmente assim, a gente tinha uma fragmentação, né, dessas leis, que não era assim, uma estava ali, outra estava ali, né, e como eu acho que ainda tem muita coisa para a gente amadurecer ainda dentro dessa lei, então a gente vai, né, estudando cada vez mais para a gente ver. Uma parte positiva, eu acho que aqui dentro da instituição a gente já faz muita coisa em torno do paciente, né? Então, assim, quando a gente fala de uma questão que a gente fala assim, gente, mas é tão simples, o paciente tem direito ao prontuário dele, né? Então, assim, então a gente tem esse fluxo, né? O paciente, a questão do acompanhante, a gente sabe que, né, pela lei antes tinha os extremos de idade, né? Ou menor ou maior. Mas aqui eu falo que, assim, a gente sempre foi reconhecido aqui pelos nossos pacientes pela humanização. Então, isso, né, os nossos pacientes, eles sempre falam que a gente tem muito essa questão de ser humano, de acolher. Por quê? Quando chega uma necessidade de um paciente, a gente vai avaliar. Então, de repente a esposa quer ficar junto com o marido, mas ele não é maior de 65 anos. Então, dentro das possibilidades, a gente sempre dá um jeitinho de estender a visita ou até de deixar. Então, isso, a nossa equipe assistencial já trabalha muito. Então, acho que para a gente olhar a lei agora, fica fácil para traduzir. Acho que o que a gente precisa agora é olhar para ela e ver o que de fato a gente está atendendo e o que a gente precisa aprimorar. Eu acho que não conseguir ver dentro da lei algo que a gente não tenha, mas talvez aprimorar e principalmente trabalhar como a gente responde aos pacientes frente a isso, porque a gente sabe que por mais que eu tenha lei, eu esbarro em alguns problemas estruturais também, que nem sempre é possível, porque assim como tem a lei dos direitos, tem um campinho de deveres, e aí a gente tem que pensar no outro paciente que está junto, nas questões de segurança. Então, eu acho que trazer essa clareza para o paciente e para a família, de que estou aqui, a gente está aqui para ajudar, mas isso eu não posso porque esbarra nisso. Eu acho que é a transparência, né? Trabalhar essa transparência. Exatamente. Eu acho que assim, a questão, voltando àquela questão anterior sobre os coisas do NPS, de você querer ver essa situação, e como você disse anteriormente, agora com essa pergunta que você tem, a questão que cada caso é um caso, cada instituição são instituições diferentes, né? O paciente oncológico é totalmente diferente do paciente traumático, que é diferente do paciente clínico, que é diferente do paciente, né, do hospital público para o hospital privado, né? Então, a expectativa dos pacientes fazem com que você varie. Mas dentro do que é mensurável, lógico que cada instituição tem sua característica, mas pelo menos mensurar você mesmo, né, o quanto que eu estou evoluindo. Então, o NPS tem suas falhas, e eu acho que não dá para você usar como benchmark e ficar comparando com outras instituições, mais uma vez, depende do paciente, depende do que ele veio procurar, depende da sua classe social, depende do que a instituição quer entregar, se é um
se é um hospital vertical, então tem várias modalidades que fazem com que isso mude. Mas, assim, medir você com você mesmo, eu acho que é uma forma de você tentar ver se está dando certo o que você está propondo fazer. E o segundo ponto da questão da lei é o seguinte: quando você tem uma lei, porque as leis aqui no Brasil, elas são muito mais corretivas, não, né? É porque está dando uma dor, apareceu uma dor e aí impõe uma lei. Né? Então, é triste, quer dizer, já ficou claro para nós que os direitos não estavam sendo minimamente entregues. Né? Então, é um puxão de orelha para o nosso setor. Tá? Então, talvez esse seja o indicador. Agora, cumprir essa questão. Vai ter porque quem entendeu que tem que ser corrigido, talvez ele não conheça todas as motivações de suas dores. Mas o fato de existir, esse é um alerta que a gente tem que ter. O fato de ter nascido é um alerta que a gente tem que ter. Tá? Mas é o que a Sueli disse muito bem. Né? Às vezes, além de achar que o desejo, o direito que ele quer, nem sempre é aquilo que seja melhor para ele. No sentido eu gostaria de que ele tivesse, mas você está contaminando o processo, o procedimento, né? E às vezes é ruim. O próprio profissional, né? Eu costumo dizer, tinha uma época sobre se poderia ou não podia filmar um parto. Né? E aí você ficava, aquela coisa, né? Tem o direito a filmar o parto, porque é muito, muito importante, tal, etc. Né? Aí via, não, tem muito sangue, é um traumático, não é bom ficar mostrando essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, você via que também tinha gente que falava, não quero que ele veja, porque eu posso estar fazendo alguma coisa errada, aí eu posso ter errado, ou então ele se sente desconfortável, ele se sente inseguro, e aí eu acho que o que pode piorar qualquer situação é deixar um profissional inseguro. Então, tem várias nuances, tá? E várias justificativas que dificultam o nosso processo. Mas o maior sinalizador é que você vence agora. Né? Se existe uma lei de direitos, é porque minimamente não estavam sendo cumpridas. É um puxão de orelha para a gente olhar para os nossos processos, não há dúvida nenhuma. E a lei está aí, e vamos fazer o melhor possível para o nosso paciente. Isso não há que se questionar. E falando ainda um pouco nessa questão de mudanças, eu queria acelerar um pouco mais nisso, tá? Quais foram as principais mudanças implementadas no fluxo e jornada e etc? E quais os resultados vocês viram em variáveis como tempo, retrabalho, segurança, adesão, experiência da equipe e tudo mais? Quando a gente começou, acho que a primeira dor, né, que a gente foi levantar foi a do nosso pronto-socorro pela nossa volumetria. E aí, o que a gente começou a perceber? Embora toda essa humanização, esse calor humano que tem, faltava uma padronização. Né? Então, assim, como é que eu consigo gerar um modelo de atendimento que consiga ser replicado para todos? Né? O nosso bom dia, me apresentar, porque sou eu que estou dando esse atendimento, até para o paciente depois ter uma referência com quem ele passou, embora ele não vai lembrar muitas das vezes, porque passa por várias cadeias, mas isso é uma forma de tratamento. Como é que eu converso com uma pessoa sendo que eu nem conheço? Né? Então, esse nosso modelo de atendimento, que posteriormente ganhou o nome do nosso DNA, ele abordou os 5 princípios da qualidade percebida que a gente desenhou, que é o servir com cortesia, é o saber ouvir, é ser atento aos detalhes, é ter a proatividade no cuidado, né? Eu perceber o meu paciente antes que ele venha realmente me pedir algo. Então, é se antecipar, né? E ser sensível aos desejos. Eu acho que isso a gente foi trabalhando junto com os colaboradores, aí a gente logo no começo, quando a gente implantou, fez todo um treinamento junto com a equipe de TI e DHO do hospital. Depois a gente passou a fazer auditorias para ver se de fato aquilo que foi treinado, foi capacitado, estava acontecendo na ponta. Inicialmente a gente fazia isso a cada 3 meses, esse processo de auditoria no começo, mas a gente viu que a gente começou a ter uma adesão muito positiva, acima de 85%, 87%. Aí a gente percebeu que isso começou a ser nato, né? E aí os gestores também já começaram a trazer esse olhar e automaticamente os colaboradores começaram então a aderir. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo, a gente conseguir padronizar um modelo de atendimento onde eu coloco o paciente ali no centro.
Dentro disso, no pronto-socorro, nosso pronto-socorro, então, a gente, né, ele é pequenininho, mas com muita gente. Muitas vezes a área de espera o paciente ficava fragmentado, né? E ainda fica um pouquinho fragmentado hoje ainda. Mas a gente foi olhar para o processo. Então, onde a gente viu? Primeiro, a gente tinha um tempo dentro das recepções, na hora de abrir a ficha, porque eu falo que naquele processo antigamente, onde tudo eu tinha que ter cópia, e aí eu fazia cópia de documento, cópia de carteirinha, e aí a pergunta, mas eu uso essa cópia para quê? O faturamento pode precisar. Não, então vamos conversar com o faturamento, né? Então foi colocar todo mundo dentro da mesma página e falar, para que usamos isso? Não, eu não uso para nada. Então, vamos parar. Isso não agrega valor para o paciente e nem para a equipe. E traz um desperdício dentro do Montanai, porque eu estou gerando cópias, impressões, sem uma necessidade. Então, foi uma das eliminações que trouxe para a gente um resultado positivo também, redução de impressão, de papéis, aí trabalhando a nossa sustentabilidade. Uma outra questão foi a parte dos retornos médicos, né? Então, dentro do meu processo, o médico passava, pedia exames para o meu paciente, o paciente ia fazer os exames, tomava a medicação e ficava ali aguardando o médico chamar. Mas como eu trago transparência para o meu paciente entender como está o status do resultado dele de exame. Então, ficava sempre, a gente tinha, né, uma atendente, uma recepcionista que ficava em um ponto estratégico, e aí os pacientes toda hora passavam lá. Olha meu resultado para ver se está pronto, olha se está pronto, olha se está pronto. Então, o que nós fizemos? Colocamos telas nos corredores do nosso pronto-socorro, onde ele aparece o status do exame. O exame que ainda está aguardando, o exame que está parcialmente pronto e o exame que está pronto. E dentro dos consultórios, a gente atrelou um painel, esse mesmo painel, né, em uma segunda tela, onde os exames dos pacientes que o médico, né, solicitou, fica nessa tela, e o médico já chama de forma proativa assim que fica pronto. Então, a gente tirou do paciente a questão dele ter que ir atrás para que o médico trouxesse isso para ele. E isso a gente teve um ganho enorme, né? Porque a partir do momento que o médico olhou, o paciente dele está com todos os resultados prontos, então ele já pode chamar. E isso reduziu, aí a gente teve 29% de uma redução de lead time dentro do processo. Isso significa que eu consigo olhar meu paciente e mandar ele para casa ou dar uma decisão dentro do diagnóstico mais rápido. Né? Então, esse foi um dos pontos, eu acho que trouxe uma maior satisfação. Nessa época, o nosso NPS, né, no pronto-socorro, subiu 5 pontos percentuais. Né? Então, assim, a gente viu que realmente foi uma ação que surtiu um efeito para o paciente. Né? Quando a gente foi olhar dentro da linha clínica, a grande dor era a questão de leito. Então, eu tenho paciente na porta, eu tenho paciente no centro cirúrgico, pacientes das UTIs, e eu preciso de leito para a gente poder fazer essa dança, né, das cadeiras, de alocar o paciente no local certo. E aí, dentro desse processo, né, quando a gente olhou, a gente viu que tinha uma etapa que era desnecessária, que era o fato de uma prescrição que o médico precisava fazer para depois uma administrativa imputar a alta e, assim, eu poder fazer a alta. Então, quando a gente eliminou essa etapa, e aí foi um processo muito legal, porque foi um processo que integrou várias áreas, né? Cada um com a sua dor, cada um trazendo a sua experiência, cada um trazendo o que ele poderia melhorar e contribuir. E aí disso saiu um dashboard, então a gente tem um painel, né, que trabalha um BI em tempo real, onde a própria equipe olha onde estão os gargalos e começa a trazer soluções para melhorar essa jornada. E nisso a gente alcançou 31% de redução de tempo de saída do paciente. Né? Quando a gente coloca esses 31%, é equivalente a um leito. Né? Então, e hoje em dia, o que a gente precisa é leito, né? Para poder alocar o paciente o quanto antes, para que ele tenha o tratamento no local correto. Né? E aí, dentro, né, de toda essa questão, eu acho que a equipe... Para a equipe foi um ganho, né? Porque a equipe, geralmente, quando a gente fala em alta demanda, ela sempre trabalha, eu falo, apagando incêndios. Né? Então, quando ela tem um processo que está mais estruturado, mais enxuto e que traz uma previsibilidade assistencial,
Isso acaba garantindo também a satisfação de quem está cuidando e de quem é cuidado. Então, acho que esse foi uma junção de resultados positivos que construímos até agora. O que eu costumo dizer é que assim, o setor Shinsetsu, ele trouxe alguns exemplos, né, das ferramentas que você pode usar, desde o que for, mas a essência talvez seja muito mais, né, dos tomadores de decisão, no sentido dos tomadores dos processos, né, aqueles que cuidam do processo da jornada. Ele não ter um olhar especificamente só para o seu processo, no sentido de, porque ficou muito mecanizado, as obrigações administrativas acabaram sobrepondo, talvez, nessa essência que a gente entende que tem que ser colocado, né, nas pessoas que cuidam do processo, que é, mais uma vez, o Motenashi e o Shinsetsu. Quando a gente fala que eu me importo com a sua existência, tá? Ela simplesmente ela tem que ser, ela é traduzida ou tem que ser tomada alguma ação em cima dessa forma que foi estruturada, que o setor Shinsetsu fez, que é estruturar em cinco princípios, né, de qualidade percebida, né? Mas apenas para estruturar. Se você realmente se entende que o paciente é importante, o paciente, a sua existência, ela faz parte do meu propósito, né? Nós temos sim propósito, nós temos que deixar a instituição funcionando, eu tenho prazos para entregar, eu tenho processos para ser entregue para as operadoras, né? Eu tenho que atender o médico, que também tem os seus procedimentos a serem feitos. Primeiro você tem que fazer o exame, para depois você tem que fazer o diagnóstico, para depois você dar a medicação, e o exame também, primeiro eu preciso que faça o X, para depois eu fazer o laudo, tudo tem o seu processo. Mas se nós conseguimos, e essa ideia, essa ideia principal do setor, é que se você se importa realmente com a existência das pessoas, que você entende que ele tem que estar no centro, tá? Esse processo estruturado que o Shinsetsu fez, que é 5 qualidades percebidas, nada mais é do que, se você quer atender, se você é sensível ao seu desejo, que é um dos itens, né? No mínimo você tem que ouvir ele. Se você atender os desejos do seu paciente, tem que ouvir ele. E quando você ouve ele, tem que atender aos detalhes. E se você atender aos detalhes, ouvindo os desejos deles, você ouvindo ele, você com certeza você vai ter vai ter que contar uma solução e ser proativo nessa ação. Então, essa proatividade em cima dessas duas qualidades, que é você ouvir o paciente e, ao mesmo tempo, você ter atenção aos detalhes, você vai construir, talvez, com algumas ferramentas que o próprio setor se disponibiliza, né, das ferramentas de ágil, de ensino, que para você poder melhorar e ser proativo para resolver essa questão, esse processo. Aí, sim, você vai ter a quinta, que é atender com cortesia, atender da melhor forma possível. Então, o processo está muito mais no você ter uma estrutura montada, para que as pessoas entendam que isso é possível, que você pode fazer melhorias em cima da sua essência principal, que não é só atender os processos administrativos, e sim atender, porque eu me importo, sim, tá, com o meu paciente, no sentido de ele sair, né, com o seu atendimento, o seu desfecho, não só clínico, né, mas a sua jornada interna de uma forma muito mais acolhedora, muito mais humana, muito mais rápida, muito mais ágil, assim por diante. Então, talvez o principal do Shinsetsu não é só fornecer as ferramentas e estruturar o processo, mas também passar para as pessoas que são donas dos processos a como fazer, tá, que essa experiência do paciente seja a melhor possível. Porque, realmente, desperdícios existem no processo. E você está olhando o desperdício para quê? Para que eu tenha a essência que é o Shinsetsu, que é o Motenashi, que é o Mottainai, tá? Que são simples palavras, mas que se traduzem em uma postura diferente que você pode ter no seu dia a dia. Que, na minha opinião, as pessoas que estão na área de saúde, eles já têm esse sentimento. Senão ele não escolheria essa carreira. Ele ia ser, sei lá, sem menos pessoas. Ele ia ser um policial, ia ser fiscal de receita, ele ia ser carcereiro. Se você não gosta de pessoas, você tem professores melhores. Mas se você escolheu
a área da saúde, você entende que você importa as pessoas, talvez tenha que resgatar isso de novo. Quando a pessoa escolheu essa carreira, ela escolheu essa carreira, e essa exceção, não me importo com as pessoas, por isso que eu quero fazer, por isso que eu quero trabalhar na saúde. E por algum motivo qualquer, por diversas situações e diversas obrigações que você tem que atender, o paciente ficou cada vez mais de lado. E essa essência que tem que ser colocada de volta. E a gente conseguir resgatar isso, tem pessoas que conseguem fazer isso. E aí nós temos que também dar a oportunidade, não digo ensinar, mas dizer que existem ferramentas para isso. E o Shinsetsu, o setor Shinsetsu serve para isso. Então, acho que essa conexão de resgatar aquilo que na essência ele queria desde o início da sua carreira, ela possa ser utilizada e olhar de novo para o paciente e não ficar olhando só para as obrigações administrativas, as obrigações dos desejos de diversas outras áreas que acabam nos cobrando. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu entendo que tem como dar certo, né, se você entender que, no fundo, você quer isso, o colaborador. O colaborador entende que no fundo ele quer isso. Mas talvez ele não consiga, ele acabou meio que se desviando, talvez, dessa rotina diária, que é essa massificação, um pouco de polarização, e também das expectativas dos pacientes. Às vezes, as expectativas dos pacientes são outras, né? Por exemplo, o paciente oncológico é totalmente diferente, né, do paciente clínico empresarial. Né? São desejos diferentes. E ali, se você se importa com ele, se você se importa na essência, você vai ter a proatividade de ouvir ele, né, de ter atenção aos detalhes e atender com cortesia e principalmente os desejos deles, que são as 5 qualidades percebidas que eles estruturaram. Eu acho que quem está ouvindo a gente aqui está tendo uma oportunidade de entender como é que esse prêmio aconteceu, a construção. A gente está fazendo a engenharia reversa disso, né? A gente está mostrando o prêmio que está lá em cima. Tá, vamos desconstruindo, desfazendo isso tudo para entender como é que isso foi feito. A gente não está chegando aqui trazendo, olha, vamos lá, eu vou fazer para vocês aqui agora um modelo, uma receita para que os pais, né, façam e ano que vem tá todo mundo no Elevate. Não, calma lá. A gente está mostrando aqui algumas situações e até agora o que a gente discutiu aqui foram problemas, e não dá para a gente enfrentar o primeiro problema e parar, né? E não dá também, é o que a Sueli falou no começo, né, Sueli? Tipo, olha, as pessoas acabam me conhecendo, foi assim, essa é a pessoa que vai querer aperfeiçoar um pouquinho, mudar um pouquinho essa coisa. Então, acho que esse senso vocês estão conseguindo trazer pra gente de maneira muito interessante. E o resultado disso é o prêmio. Se a gente fosse pegar uma lista, tá? Uma lista com 5 pontos que trouxesse mapear a jornada, mexer em processos, engajar equipes, sustentar no tempo ou medir bem. O que foi mais difícil no Shinsetsu? E como é que vocês superaram isso? Eu acho que quando a gente olha do maior desafio, o mapear a jornada, nem tanto, porque assim, a gente tinha um time dedicado para mapear. Então, isso foi tranquilo, porque a gente ia na área, fazia Gemba, ouvia. Então, isso foi tranquilo. Mexer no processo também não foi ruim, porque estava todo mundo dentro do mesmo objetivo, que era trazer um resultado melhor. Às vezes a gente fala que é ruim a questão de mudança, né? Vou ter que mudar, mas quando eu entendo a essência do porquê eu preciso, então vai fluir. E engajar a equipe também foi tranquilo, porque quando ela entende e ela participa do processo, fica muito mais fácil. Agora, quando a gente coloca a questão de sustentar o projeto, e principalmente, voltando um pouquinho no engajar quando o meu atendimento, ele passa de 1.000 atendimentos dia. Então, quando eu tenho um volume grande chegando na minha porta e eu preciso atender eles de forma rápida, mas acolhedora, então isso se torna um desafio, né? Então, como a gente consegue sustentar tudo isso, independente do cenário? Porque quando a gente fala de um cenário onde eu tenho 5, 6 pacientes chegando por hora, é uma coisa. Agora, com 50 pacientes chegando por hora, é outra totalmente diferente. Então, essa barreira do volume, onde a gente engaja os colaboradores para que eles possam olhar e fazer da forma certa desde a primeira vez, e a forma certa só se dá através da escuta. Quando eu escuto e entendo que, de fato,
o paciente ele precisa, ou os meus colegas precisam, e isso foi o que nos ajudou, já falando um pouquinho de como superar, né, todo esse desafio. Então, envolver a equipe dentro da base do projeto, que é trabalhar os kaizens, as melhorias contínuas, sempre com todo mundo que compõe a linha de processo, né? Uma outra questão é o que a gente chama, assim, a fadiga, o cansaço na medição, porque cada área tem uma parte de entrega dentro desse processo. Então, quando eu olho para o meu, mas eu não consigo olhar do meu colega. Então, uma das dificuldades foi fazer todo mundo olhar o todo. Entender que aquele processo ele tem um começo, que começa, vamos dizer, lá no estacionamento, na hora que o paciente chega, ou quando ele olha a nossa página no site, procurando um serviço, até o momento que ele volta para casa com orientações de qual remédio precisa tomar, né, de como vai ser a questão de pagamento, no caso de particulares, enfim. Então, é olhar para toda essa cadeia e cada um trazer a sua contribuição em como fazer isso se fortalecer. Então, eu falo que essa conexão, quando a gente fala da voz do cliente com a voz do processo, foi o que trouxe, né, para a equipe, e ela conseguiu ver, olha, realmente, quando a gente olha e ouve o paciente, a gente consegue fazer melhor. E isso refletiu no nosso NPS, né? Então, e um outro ponto principal, que eu acho que sem eles isso também não aconteceria, que são os gestores, os donos do processo, né? A liderança está ali, ativa, ela olhando e entendendo que isso tudo é um resultado que ela precisa trazer junto com a equipe, olhar para o seu processo, ver onde não está dando certo, mudar, né? Então, foi o que trouxe, né? E garantiu que simplesmente essa questão da gentileza, de eu me importar com o outro, não fosse, de uma certa forma, engolida pelo nosso volume. As dificuldades, eu acho assim, o conhecimento, os líderes e os gestores, eles têm o conhecimento dessa necessidade, né? O famoso chá, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. Eles têm até a habilidade e até as condições de fazer, eles até possam ter. O que talvez ele precise é de engajamento, tem essa atitude de querer fazer. E aí, quando essa atitude não acontece, ou não souber conduzir isso, aí vai vir esse tipo de situação. Eu até entendo, eu concordo com a Sueli, nós temos um volume muito grande, isso é uma questão até positiva. Né? Você está cheio, é porque as pessoas ainda nos procuram e ainda passam. Então, se só fosse inverso, nós temos que melhorar porque o estoque está vazio, aí talvez as soluções aconteçam, mas você, de alguma forma, não está tendo resultado. Então, assim, se a pessoa... se você conseguir engajar e se você fizer que essa atitude aconteça entre os seus gestores e os seus líderes, aí não vai ter esse problema. A fadiga realmente acontece com alto volume, mas mais ainda aquela questão que as pessoas, mas todo hospital é assim. Isso que eu acho que mais precisa ser mais assim, a dificuldade que você tem de tirar as pessoas. Mas o meu concorrente é assim. Entendeu? O outro hospital é desse jeito. Por que tem que mudar? O paciente tem que entender. Entendeu? O cliente tem que entender que assim mesmo, demora mesmo. Né? Costuma dizer, olha, o laudo está demorando 2 horas. Doutor, o tempo médio do benchmark é 2 horas mesmo. Eu falo, poxa, vamos melhorar esse processo. Por que o laudo não pode sair 1 hora? Por que você não pode? Porque a expectativa do paciente é que ele resolva o problema, ele quer sair também, né? Não é só a questão, lógico, tem toda a questão da acolhimento, expectativa, do bom atender, ser simpático, ser acolhedor, isso tudo sem dúvida nenhuma. Isso até, como disse a Sueli, o brasileiro ele é acolhedor, mas você melhorar o seu processo para você ser ágil, né, e atender a expectativa do paciente, que geralmente é tudo, eu quero o exame logo, né? Por que eu não saio o exame? Esse é o desejo. Como que a gente pode ser proativo para isso? Não é do tipo, mas a gente olhou, o tempo médio mesmo é 2 horas. Mas 2 horas é um tempo médio que tem que ser vencido, a tecnologia está aí. Né? Existe IA para você acelerar os processos, então vamos procurar soluções para isso. Então, acho que é muito mais a nível de atitude da média liderança, e a gente fazer com que o clima aconteça e que as pessoas entendam que há a intenção, o hospital quer fazer,
estruturou o processo, né, do Shinsetsu. Temos uma equipe que está lá para te conduzir e para te auxiliar a fazer com que isso seja mais fácil de ser feito. Eu acho que é por aí que tem que ser feito. Mas ainda a grande barreira é talvez a proatividade, a atitude, o querer fazer mesmo, no sentido de sem olhar para os lados e encontrar qualquer justificativa, porque não dá porque o paciente não ajuda. Mas o paciente é essa razão de ser. Não é ele que tem que te ajudar. Mas assim, está muito cheio. Né? Não, porque ninguém está fazendo, é assim mesmo, o tempo médio é 2 horas, o tempo de espera é 4 horas. Então, eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade, tá, de tudo isso que a gente está falando, porque eu acredito que a habilidade e conhecimento as pessoas têm. O que tem que mudar, talvez, é a postura e a proatividade e a atitude de quem pode tomar alguma mudança nesse processo. Agora, para a gente terminar, a gente falou agora há pouco que não dá para ter um manual passo a passo de como chegar lá no ano que vem e a gente ter outros hospitais no mesmo lugar que vocês alcançaram, por exemplo, lá no Elevate PX deste ano. Tá, mas mesmo assim, se um hospital quiser começar amanhã, qual que seria a versão viável, mínima do Shinsetsu? Vocês conseguem falar para a gente? Até porque assim, a gente vai disponibilizar um link para as pessoas aqui na descrição do episódio, para que tenham acesso e tudo mais. E aí eu queria saber qual que seria o mínimo. E mais, assim, por onde começar? O que medir primeiro? Quais as armadilhas que as pessoas podem evitar, gestões podem evitar e tudo mais? Eu acho que talvez seja alguns vícios, né? Acho que algumas coisas sempre acabam sendo no mesmo, né? As pessoas tem uma certa rejeição à mudança, se justificam qualquer mudança, e aí você tem alguns vícios que eu acho que são bem claros, que você tem que eliminar, mas vício é uma situação que não é tão fácil de resolver. A mudança de cultura já é difícil, fazer mudanças já é difícil, e aí se sua estrutura já está, certo ponto, meio viciado, talvez seja o mais difícil. Então, você primeiro acho que vai ter que fazer esse diagnóstico. Se a questão nós temos que fazer juntos ou simplesmente cobrar das pessoas para fazerem aquilo, né? Eu acho que nós temos, mais uma vez, o privilégio de ter uma raiz nipônica, onde, né, a essência do atendimento é muito forte, né? A excelência do atendimento, em todos os âmbitos, ele é bastante já aculturada. Então, nós transmitimos isso para os nossos problemas. Não é uma tarefa tão difícil como você levar... mas o que você está pedindo é loucura, é romantismo demais. Isso não tem como... Você está no Brasil, não é bem assim. Não. Eu acho que talvez o grande desafio para você plantar o Shinsetsu, tá, você tem que encontrar a melhor forma de você fazer isso. Se vamos fazer junto, nós montamos uma estrutura chamada Shinsetsu, um setor chamado Shinsetsu, que vai ajudar a mapear o processo, entendeu? Ver onde que tem os gaps e fazer alguns exemplos. Olha, dá para melhorar aqui, por que você não faz igual no seu setor? Olha, né, faz o seu VOC, né? Olha o seu processo, vê os desejos do seu paciente, escute ele, né? Vê os detalhes, aonde que você pode mexer, um pequeno pontinho. É que as pessoas vão dizer, não, eu preciso ter um sistema que faça isso, eu preciso comprar um software que me ajude a fazer assim, eu preciso uma inteligência artificial vai resolver todos os meus problemas. Não. Olha com detalhe, uns pontinhos pequenos, acho que vai fazer com que as coisas vão crescendo pouco a pouco. Então, talvez a grande dificuldade de você estruturar uma coisa parecida, talvez seja os vícios, né? E talvez a necessidade de você ter que engajar a equipe de uma forma meio diferente, talvez, daqui em relação a outros lugares. Mais uma vez, nós temos um hospital com a cultura já nipônica, em alguns pontos seja mais fácil. Nós temos alguns líderes que conhecem o Japão, que já foram lá, sabe, já sentiram já na pele o que é ser bem atendido, entendeu? O que é um Shinsetsu na realidade, o que é uma sociedade que entende que isso é o melhor para todo mundo, não é só o melhor para você, nem só para o seu paciente, é melhor para todos, para todo o sistema. Então fica mais fácil. Então talvez a grande dificuldade é talvez vencer essa barreira do comodismo de algumas pessoas e talvez a palavra vício é muito forte, talvez, né? Mas sempre foi assim, por que você quer mudar? Essas coisas que complicam. Talvez essa seja a maior dificuldade de tudo plantar, talvez,
o Shinsetsu da qual nós estamos implantando aqui no IPO. Acho que é o que o Dr. Sérgio falou, né? Entra naquela famosa síndrome da Gabriela, sempre foi assim, né? Então, para que eu vou mudar? Né? Então, mas quando a gente olha, eu acho que a primeira coisa é você entender qual é o seu processo e ouvir o paciente, ouvir o que ele precisa, né? E o que ele traz, e dentro do que ele precisa, você adequar dentro da sua realidade, daquilo que você consegue oferecer. Né? Igual a gente falou assim, a gente tem um hospital geral, então a gente tem essa nuance, né, de várias clínicas, especialidades juntos, e cada um tem sua particularidade. Então, a receita não vai funcionar para todos. Por isso que ouvir o paciente é importante. E olhar para o seu processo para ver o que você consegue melhorar para atender isso. Né, a gente, como ser humano, o que mais, né, e se a gente for olhar aí dentro de benchmarks, o que mais causa uma insatisfação é o tempo de espera. Então, se é um tempo de espera, vamos olhar para o seu tempo de espera. Olha onde é a sua dor. Né? Hoje, né, talvez assim, posso falar que a dor pode ser o tempo de espera de um pronto-socorro, pode ser um tempo de espera de uma liberação de exame. Eu tenho que olhar para aquilo que é a minha dor, ouvir o meu paciente e ouvir o meu processo. E aí sim, junto, e é trabalhar em conjunto. Ninguém constrói nada sozinho. Então, todas as vozes que fazem parte desse processo, que fazem parte, elas precisam ser ouvidas. Com isso, você consegue melhorar toda a questão de fluidez do processo, mas desde que você consiga envolver todo mundo. Então, eu acho que, se for pensar por onde começar, é olhar onde sua dor está, né? O que vai medir primeiro? Olhe para a jornada e veja onde tem o maior impacto. E as armadilhas realmente é isso, né? Muitas vezes a gente se depara com esses vícios, com algo que já está tão incutido naquela questão que esse processo ele sempre funcionou assim, está tudo bem, né? Então por que vamos mudar? E trabalhando isso nas pessoas, que sempre dá para a gente fazer melhor, né? Eu acho que a melhoria contínua, ela precisa mover as pessoas, a gente não pode estagnar, sempre dá para fazer melhor. Eu vou dar um exemplozinho sobre sobre um exemplo de ouvir os pacientes, de ouvir as pessoas. Eu tive isso foi recente, tá? De um paciente que trabalhou na área da saúde no Japão. Ele era alguém da saúde que trabalhou no Japão, ele é enfermeiro no Japão, ele foi operado aqui. Aí ele falou assim, poxa vida, eu acordei eu estava na recuperação anestésica, e eu estava com sede, só que eu não conseguia falar ainda. Estava com dificuldade. Uma que também tinha um problema de língua, porque ela não sabia falar português, mas ela queria se comunicar com alguém. E ela não conseguia, e ela ficava olhando para as pessoas, assim, com o olhar, e ninguém ouvia ela, porque estava a pessoa ocupada fazendo outras coisas, correndo para a esquerda, para a direita, fazendo nada. Ele falou, poxa vida, no Japão, não importa se de 10 em 10 minutos as pessoas vão olhar e ficam olhando os pacientes um por um, independente de estar acordado ou não. Pergunta, porque realmente só você passando por essa situação que você entende que quando você está num pós-operatório, você está com recuperação, você não consegue se manifestar com o jeito que você quer. Você está ainda meio sonolento. Então, não importa se a gente acha que de 10 em 10 minutos a gente tem que ir lá olhar, então você tem que ir lá de 10 em 10 minutos olhar o paciente com o paciente. Entendeu? Então, assim, ouvir você nessa situação, olha, o que você acha que aconteceu, o que você acha que, o que foi de desconfortável. Foi isso, eu estava com sede, mas não conseguia pedir água para ninguém. Entendeu? Só depois que consegui falar alguma coisa, consegui pedir água. Então, assim, nesse processo, a cada 10 minutos, depois que a pessoa voltou da sala cirúrgica, você tem que ficar olhando, e não importa se está todo mundo, sabe, se passa. Então, esses exemplos de ouvir o paciente e depois você implantar uma coisa que não é nada difícil, né? Custa você, cada um que olha um por um, vê se não tem um acordado. Né? Não é esperar ele se manifestar dizendo, por favor, eu estou bem, eu estou com frio. Né? Então, eu acho que são ouvir né, os desejos, eu acho que, e aí sim você tem a proatividade de montar alguma coisa, e eu acho que é por aí. Né? E não precisou implantar nenhum software, um sensor que me indica se ele acordou ou não acordou, sabe? Eu tenho um sensor na cabeça para medir os desejos. Não.
Acho que são esses detalhezinhos. Pois assim, logo que iniciou o X, a Sueli atuou, vamos colocar os 5 princípios, né, da qualidade percebida. E aí vamos aos poucos, vamos melhorando, e é cada degrauzinho, aí você acultura todo o povo, todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Aculturar o processo, que é talvez a maior dificuldade. Então, vamos fazer um X, amanhã, vamos, mas não vai ficar pronto. Amanhã. A gente ainda está caminhando ainda. Tem um longo caminho, né? Se a gente for olhar nisso, né? Até porque se a gente for olhar assim, dentro praticamente de todas as áreas, a gente também lida com a questão de turnover, então sempre chegando pessoas novas, então sempre precisa ver. E trazendo a questão que o processo ele é simples, né? Então, antes, e eu acho que isso é uma das grandes armadilhas que o mercado traz hoje, com tanta tecnologia, tantas promessas, que são muito boas, mas será que elas se aplicam realmente para cada realidade? Então, não adianta eu comprar uma tecnologia, um software, fazer o uau, e o meu processo não funciona. Então, quando eu começo, a gente fala dentro da área de Lean, quando a gente começa a automatizar o caos, né, e aí esbarra muito na questão da inovação disruptiva, né, eu preciso olhar para dentro, eu preciso entender o que o meu processo, aonde o meu processo está e até quando eu consigo melhorar ele com uma inovação incremental, e quando não dá mais, eu preciso ir realmente para uma disruptiva. Só que aí eu vou para uma disruptiva já sabendo o que meu processo precisa e o que eu espero com isso, né? E eu falo que a gente tem que tomar cuidado hoje com o mercado, de tentar trazer coisas de fora que a gente ainda não entende como o nosso processo vai se comportar. Então, porque isso aí, no final, ele mexe com todo mundo. Gente, agradecer muito, Dr. Sérgio, Sueli. A Sobresp agradece muita disponibilidade de vocês e tudo que vocês trouxeram aqui hoje para o ouvinte do nosso podcast. A gente também quer que vocês levem as equipes do Hospital Nipo os nossos cumprimentos, né, pelo trabalho, pelo reconhecimento que vocês tiveram. E foi um prazer falar com vocês sobre esse tema hoje. Eu espero que as pessoas aproveitem muito e espero que também conheçam o trabalho que vocês desempenharam aí dentro. Obrigado aí, o convite está feito. A gente espera, quando vier, a gente seja melhor do que simplesmente pelo prêmio. O nosso dia a dia, e é lógico que todo aprendizado e toda evolução ela tem que ser compartilhada, né? Isso é um Shinsetsu. Esse é um Shinsetsu. Vamos compartilhar sim. E as portas estão abertas, o convite está feito. A gente deixa aí, agradecemos, né, a Sobresp, pode ter certeza, o recado vai ser transmitido para a equipe, né, porque eu falo, toda essa construção vem deles. É eles que estão dentro do dia a dia, é eles que conseguem, né, sustentar tudo isso. E para os outros hospitais, eu acho que assim, começar pequeno, né, um passinho de cada vez, eu falo que é um passinho de formiga. Grandes operárias, formigas, abelhas, eu falo que são grandes operárias, tão pequenininhas, mas que fazem, né, um efeito tão grande dentro da natureza. Então, começando pequenininho, a gente cria a forma e a constância. E isso é fato, não pode desanimar. Mas muito obrigada pelo convite. E chegamos ao fim deste episódio que fala da premiação do case do Hospital Nipo Brasileiro. No episódio de hoje, a gente conversou com a Sueli Pessoa e com o Dr. Sérgio Okamoto sobre o case Shinsetsu, premiado no Elevate PX 2026 do The Barrow Institute como Most Impactful Research. A conversa mostrou como é possível elevar a experiência do paciente com cuidado humanizado e excelência operacional, mas sem depender de investimentos tecnológicos complexos. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento Marketing e Negócios para a Sobresp. Se você curtiu o conteúdo de hoje, compartilhe com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir esse tema. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!